Está no ar mais um programa Histórias e Conquistas. Lembrando que o nosso programa tem como principal objetivo contar histórias de pessoas que se formaram na Univale, enfrentaram os desafios e desenvolveram as habilidades comportamentais necessárias para alcançar os seus objetivos. E hoje nós vamos contar uma história empreendedora. Até porque muitos profissionais, por mais conhecedores que são das suas áreas, muitas vezes não conseguem se destacar no mercado profissionalmente, porque falta essa habilidade tão importante que é saber empreender o seu talento. Ela é jovem, talentosa, formada em administração de empresas pela Univale, é sócia proprietária do Grupo Preze, especializado em limpezas de condomínios, que em 2 anos atingiu a marca de 80 colaboradores. Você quer ser um empreendedor? Você quer alcançar um objetivo profissional? O programa Histórias e Conquistas está começando. Fique com a gente. A nossa convidada da semana é a administradora Mozara Pares. Ela veio compartilhar conosco a sua história profissional, a sua experiência de trabalho. Mozara, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Larissa. Um prazer grande estar aqui. Obrigada por ter lembrado de mim, né? Obrigada mesmo. Uma felicidade de poder estar aqui e dividir um pouquinho da nossa história. Obrigada. É verdade. Eu sempre acompanho os teus posts lá no Face, acho tão bacana. Obrigada. A gente tenta participar um pouco de tudo, né? É verdade. Não só no empreendedorismo, talvez um pouquinho com a sociedade, com a comunidade, né? Tem que fazer a nossa parte também, né, Larissa? Legal. Então, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Mozara, você é formada em administração. Eu sei que você se formou jovem na Univale. Foi. Não faz tanto tempo assim também, né? me formei muito jovem. Eu tinha 21 anos quando me formei. Que prodígia, né? Foi lá em 2003. Quem quiser fazer as contas, faça, né? Então, já faz bastante tempo que eu me formei na Univale. Foi administração, isso mesmo. Então, você entrou na faculdade com quantos anos? Foi de 16 para 17. E você sempre soube que queria fazer administração? Não, quando eu era pequena eu tinha um pouco de dúvida, eu queria ser arquiteta. Olha só! Verdade, eu queria ser arquiteta. Porém, chegou num determinado momento que você tem que fazer escolhas, não tem jeito, né? Claro. Ou eu trabalhava e estudava em outra faculdade, ou eu só estudava, porque é integral, né, a arquitetura. Então eu optei por continuar trabalhando e mudar o ramo de atividade. Fui para administração, que tinha tudo a ver com o meu trabalho na época. Conta um pouquinho pra gente, onde é que você trabalhou, como é que foi que comecei, você desenvolveu essa carreira? Legal. Eu comecei a trabalhar bem cedo no McDonald's, né, quando eu tinha 16 anos, e fiquei nessa empresa durante 9 anos da minha vida. Foi um aprendizado muito legal, foi muito interessante. Desculpa, quantos anos? 9 anos. 9 anos eu fiquei lá. No último ano eu pedi para sair da empresa para alcançar alguma coisa um pouco diferente, vamos falar assim. E acabei indo para Londres, mas chegando lá a gente vê que as coisas não são tão fáceis como a gente imaginava e fui trabalhar no McDonald's. Aí comecei tudo de novo lá. Eu comecei como atendente de restaurante no McDonald's com 16 anos. Ficou mais 9 anos lá, não? Não. Então no Brasil eu fiquei como atendente de restaurante até ser gerente de restaurante. Fui promovida lá 5 vezes. E foi aí toda a história e o aprendizado profissional que eu tive. Na Inglaterra eu tive que começar de novo como atendente de restaurante. Nossa. Então foi difícil, foi complicado, mas foi uma experiência muito interessante também. Né? Sem dúvida, ainda mais no exterior, né? Exato, então eu fui mais por causa da língua, por isso eu falo, você tem que saber o que você quer naquele momento. Naquele momento eu fui pra lá pra quê? Pra aprender o inglês. Então a minha condição profissional era diferente do que eu tinha no Brasil. Então eu tinha que entender isso, né? Claro. E eu tinha que saber que era um momento, aquilo lá ia passar, só que eu tinha que aproveitar, né? Voltei de lá depois de 1 ano, foi muito bom, foi uma experiência ótima. E é mais uma dica que eu deixo, né? Ter uma experiência internacional realmente faz muita diferença. Você aprende muito, você cresce como pessoa, como ser humano, aprende a dar valor. Claro. A gente tem muita coisa aqui que às vezes a gente não valoriza. É verdade. Né? Então foi muito bom. E aí eu voltei pro Brasil. Eu fiquei 3 meses também no Alabama, nos Estados Unidos. Olha só. Fiquei lá aprendendo inglês também. Realmente Legal. Fica a dica pro pessoal. Você acaba se desenvolvendo, dando valor para algumas coisas que você não dava aqui no Brasil. Com certeza. Verdade. Tem que ter coragem. Um pouquinho de planejamento,
né? Não vai na loucura também, né? Saiba bem para onde está indo, como está indo, se organize bem, mas vale a pena, vale muito a pena, com certeza. Bacana. Mozara, e lá no McDonald's você trabalhava em que setor? Já na área de desenvolvimento? Eu sei que você gosta de trabalhar com desenvolvimento humano, com potencial humano. Me lembro que nós estávamos conversando com isso. Verdade. E você já trabalhava lá nesse setor, liderava equipes, né? Você começou como atendente. Conta um pouquinho dessa trajetória, que eu acho tão bonito quando alguém inicia numa empresa, né, e vai crescendo. Eu acho lindo isso. Como é que foi essa tua trajetória lá? Lá eu aprendi algo que é o que eu mais gosto de fazer hoje, que é desenvolver pessoas. A gente, às vezes, costuma desistir muito fácil das pessoas, né? Isso é comum, é normal, às vezes até nos nossos relacionamentos pessoais mesmo. É, né? Verdade. A gente desiste muito fácil. É verdade. Mas por quê? Porque a gente não consegue enxergar o melhor da pessoa. A gente, às vezes, começa a olhar somente os defeitos. Então, quando a gente começa a olhar mais as qualidades, você começa a extrair melhor o que aquela pessoa tem de melhor. Claro. Eu aprendi isso no McDonald's. Chegava a pessoa com um determinado conhecimento, mas um potencial muito grande. Então, a gente aprendeu a desenvolver aquele potencial. E foi isso que o McDonald's hoje me deu de melhor, que é o que eu mais uso na minha empresa. Hoje, a gente, como você falou, a gente já tem 80 funcionários em 2 anos. Foi como? Foi investindo nas pessoas, foi treinando, foi desenvolvendo elas, né? Foi acreditando nelas. E uma coisa que eu achei muito bacana, que você me comentou um dia, é que você dá oportunidade para as pessoas que trabalham na sua empresa quando surge um cargo superior, né? Um cargo de chefia. Enfim, né? A gente percebe às vezes que as pessoas ficam um pouco chateadas quando tá na empresa e aí o pessoal traz alguém de fora. E eu achei muito bacana essa tua atitude, porque a pessoa ela se sente como um comprometimento da empresa, valorizada, e possibilidades de crescimento, né? Tem uma estratégia, tem um plano de carreira. Bem isso mesmo. Na Prezi, a gente optou por isso desde o começo, né? A gente teve algumas experiências não muito boas, contratando pessoas de fora, para tentar inserir nos cargos de chefia. Então, nós entendemos que o melhor seria como eu aprendi no McDonald's mesmo. Né? Desenvolver as pessoas que nós já temos na base para um dia elas serem a liderança da empresa. Isso leva mais tempo, muito mais tempo do que a gente tem disponível, na verdade, né? Mas é um investimento. Então a gente investe o nosso tempo treinando e desenvolvendo essas pessoas. E é uma das melhores estratégias que a gente tem hoje. Não tenho dúvida nenhuma. As meninas que começam trabalhando com a gente, elas enxergam alguma coisa a mais. Então isso diminui a rotatividade, tudo isso ajuda também no próprio grupo, que elas se sintam valorizadas, isso reflete em tudo. Claro. Em absolutamente tudo. Então treinar elas, desenvolver elas, e para que elas saibam que elas fazem parte daquilo, que elas são importantes, que elas também podem desenvolver outras pessoas no futuro. Então essa consciência de você acreditar na pessoa, ver o melhor dela e tentar extrair o melhor dela também. Não é fácil, tá? A gente coloca aqui tudo como se fosse muito lindo e florido, mas não é. Porém, vale a pena, né? Quando você vê que a pessoa evoluiu, uma menina que chegou lá como servente de limpeza, por exemplo, como uma das minhas meninas, que chegou lá há 1 ano e 2 meses atrás pedindo emprego para servente de limpeza. Eu olhei para ela, eu vi alguma coisa a mais. Falei, olha, você topa um desafio? E ela topa. E aí comecei a treinar, começamos a desenvolver. Hoje, depois de 1 ano e meio, ela lidera uma equipe de 15 pessoas. Né? E já está num outro patamar também, já quer estudar mais, já quer se desenvolver mais. Então você vê a evolução da pessoa e a tua empresa proporcionou isso. Acho que isso que é o mais bacana do empreendedorismo, né? Claro. Não é você e os teus sócios só crescerem, mas você vê que você dá oportunidade para outras pessoas crescerem junto com você. Exatamente, é o comprometimento da empresa com o ser humano, né? Com o desenvolvimento das pessoas. Exatamente. E isso é muito bonito, com certeza. Tá aí um dos motivos do sucesso de vocês. É verdade. Que legal, que bacana. Diria que é talvez o melhor, né? As pessoas. Legal. Mozara, me conta, você foi também candidata a vereadora. Então. Eu sempre te acompanho pelo Face, eu sei que você gosta de política. Foi. Na época que eu estava com esse planejamento, né, da empresa, há 2 anos atrás, surgiu também a possibilidade de ser candidata a vereadora. Nunca tinha me passado pela cabeça isso. Mesmo? Não, nunca. Na verdade, se tinha algo que eu não gostava, era da política. E é o que a maioria das pessoas, na verdade, falam, né? Eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Mas eu tive um entendimento. Se a gente não gostar da política, se a gente não se envolver com ela, a gente simplesmente vai ser governado por quem está lá. E não adianta você querer reclamar.
Não adianta. Então, tentando trazer um projeto para Balneário Camboriú que é de empreendedorismo na escola e a educação em tempo integral que existe em Rio do Sul, tentando trazer para cá, na maior boa vontade, eu tive muita dificuldade. Foi aí que eu falei, poxa, não tem outra forma, é só se envolvendo. E aí muitas pessoas apoiaram, compraram a ideia, me candidatei, foi super demorada a minha candidatura, eu demorei muito, me atrasei muito para me candidatar, mas foi. E nos 2 meses de campanha nós conseguimos aí 1.127 votos. Foste a mulher mais... Entre as mulheres de Balneário Camboriú, em 2012 eu fui a mais votada. Sou primeira suplente hoje também, né? Maravilha, mas foi super bem. Foi muito bem, foi muito bem. Teve pessoas que fizeram menos votos e estão eleitas, né? Mas pela coligação, você... Isso, pela legenda, enfim, aí eu acabo que hoje eu não fui eleita, mas fiquei como primeira suplente. E, enfim, investindo muito pouco, recursos financeiros quase nada mesmo, fazendo uma campanha de uma maneira bem diferente, empreendedora. Empreendedora, mas foi uma experiência que valeu a pena. Valeu muito a pena. Valeu, apesar de não ter sido vitoriosa, né? E aí a gente estava até comentando outro dia sobre o fracasso, né? Claro. Não tem problema a gente fracassar. Acho claro. Que isso faz parte. Claro, né? Com certeza. Faz muito parte da vida a gente fracassar. A grande diferença é o que você faz com aquilo que você passou, né? O quanto você aprendeu com tudo aquilo e o quanto você pode recomeçar. Claro. Né? Isso é extremamente importante. E mais importante do que você fracassar é saber se você deu o teu melhor. Se eu dei o meu melhor, não pode ter sido um fracasso, né? E na campanha foi fantástico, as pessoas que eu conheci, o quanto abre portas para você. Realmente foi uma experiência muito legal, muito, muito bacana mesmo. Legal, bacana. Então estamos te esperando aí nas próximas eleições, 2016, quem sabe? Você não pode nem falar a respeito, né? É surpresa ainda. Vamos ver como as coisas se comportam, né? Mas foram 1.127 pessoas que saíram de casa para ir votar, né? Então eu acredito que um trabalho a gente tem que continuar desenvolvendo de alguma forma, né? Programa Histórias e Conquistas precisa dar um tempinho, daqui a alguns minutinhos estamos de volta. O programa Histórias e Conquistas está de volta com a administradora Mozara Pares e estamos conversando, batendo um papo sobre empreendedorismo. Ela que veio nos contar a sua história empreendedora e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as características, as habilidades principais que é importante que o profissional ele saiba desenvolver. Né? Eu coloquei no início do programa, na abertura, que muitas vezes as pessoas elas são talentosas, elas são extremamente conhecedoras do seu assunto, da sua área de atuação, mas elas não conseguem se dar bem, não conseguem se destacar profissionalmente. E muitas vezes porque falta algumas características, algumas habilidades empreendedoras. É ou não é verdade, Mozara? É bem isso mesmo, Larissa. Então, não sei se faltam algumas habilidades, mas talvez você saber pedir ajuda, né? Talvez eu seja um ótimo médico, um excelente médico, mas eu não sou um bom administrador. E eu preciso ser um bom administrador? Não. Eu preciso ter um bom administrador administrando talvez o meu negócio. Né? Enfim, como isso serve para todas as outras profissões. Mas quem quer empreender, né? Quem quer abrir, eu quero abrir um novo negócio, o que eu preciso para abrir um novo negócio, né? Primeira coisa que você precisa ter muita determinação, muita persistência. Por quê? O negócio no começo ele não dá certo no primeiro momento, nos primeiros meses, nem no primeiro ano, muitas vezes, nem no segundo ano, muitas vezes. Ele vai demorar um tempo para ele maturar. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que não vai ser fácil. Para você empreender, não vai ser fácil. Ainda mais num país onde a gente não tem um incentivo fiscal como nós temos em outros países em relação a quem empreende, né, aos empresários. Pelo contrário. Mas, enfim, ainda assim é possível? Ainda assim é possível. Então, a primeira coisa é ter muita determinação. Segundo, é um planejamento. 80% das empresas que abrem no Brasil hoje, elas fecham. Por quê? Por que elas fecham, né? De 100%, 80% fecham em 2 anos. Por quê? Faltou planejamento. Eu não sei, as pessoas começam, eu entendo de restaurante, por exemplo. Eu sei cozinhar, eu vou abrir um restaurante. Tá, eu sou um bom chefe de cozinha. E eu vou lá e abro um restaurante, mas eu não entendo de administração, eu não sei quanto entra, eu não sei quanto sai, eu não sei
exatamente quanto os meus funcionários vão receber, enfim, o quanto eu vou cobrar do meu produto, e eu não me planejo bem para aquilo, eu não sei bem o ponto que eu vou colocar o meu local, então tem que planejar muito bem, Larissa. Claro. A Prezi, eu, a Maria, que é minha sócia, o Gustavo, que é o meu sócio, o Renato, nós passamos 1 ano planejando essa empresa, 1 ano. Durante 365 dias a gente passou somente planejando, pensando no que podia dar certo, no que podia dar errado. E vou te falar, a ideia inicial da empresa era uma. Depois desse 1 ano de planejamento, ela mudou. Ela mudou. A ideia inicial era uma. A ideia inicial é nós irmos e fazermos limpeza doméstica, na residência das pessoas. Essa era a ideia inicial. Com o planejamento a gente colocou prós, contras, dificuldade, retorno e tudo mais. E a gente viu, não, peraí, vamos para os condomínios. Vai ser mais fácil para nós iniciarmos, o risco vai ser menor, enfim, pontuamos várias coisas que poderiam ser mais fáceis dessa maneira. Deu muito certo. Você precisa também, Larissa, outra coisa importante para quem quer empreender. No planejamento é extremamente importante você ter o recurso para aquilo. Eu falo recurso financeiro, a estrutura, claro, né? Física também. A estrutura financeira e emocional também, exatamente, né? Então você tem que estar, né, coberto ali de uma série de coisas para você poder diminuir a possibilidade de dar errado. Então eu não vou porque é muito difícil. Não, não é isso também. Você tem que ter coragem, você tem que acreditar. Claro. Né? Você também tem que arriscar. Sim, não é que você vai saber onde tudo vai dar certo, tudo vai dar errado. Não, mas você tem que ao máximo diminuir a possibilidade de erro. Mas também tem a questão da fé, de você acreditar que vai dar certo. Também tudo isso tem que ser um equilíbrio, sabe, Larissa? Não é tudo perfeito. Mas você se aliar com as pessoas certas, como isso é importante. Hoje eu tenho, assim, eu sou muito abençoada pelos sócios que eu tenho, porque realmente é uma equipe, se tornou uma equipe e a empresa, ela reflete o relacionamento dos sócios. Você tem que estar coeso, você tem que estar em equipe, nem precisa todo mundo pensar igual, isso nem é bom, na verdade. Pode ter pensamentos diferentes, mas você tem que ter o respeito de saber conversar, de saber como chegar. Então, ser empreendedor é algo fantástico, Você empreender é algo fantástico, você dar oportunidade para as outras pessoas é algo fantástico, você ter o teu próprio negócio é algo fantástico. Mas você tem que ter um pouquinho de planejamento, de organização e tem que ter muita determinação. Te dizer assim, já pensou em desistir alguma vez da Prezi? Se você perguntar para minha sócia Maria que nós estamos mais no dia a dia da empresa, já pensamos em desistir. Já pensamos, não fizemos a coisa certa? Não acho que não fizemos a coisa certa, mas mesmo assim não desistimos. Claro, até porque existem situações que nem sempre você vai acertar. Não, com certeza. Nem sempre você vai ser perfeito, então você tem que ter essa habilidade de conseguir superar essas dificuldades, né? Essas frustraçõezinhas para seguir adiante. E saber que vai valer a pena, né? Exatamente. Hoje nós não pensamos de maneira nenhuma em desistir, né? Porque depois que você passa num período da tua empresa que você iniciou, você tem certeza qual é o rumo que ela vai estar seguindo, né? Então hoje nós já temos mais claro, já tem mais certeza, o retorno financeiro aparece, tudo fica mais fácil. Né? Então você já sabe mais para onde ir. Então hoje a gente não tem de maneira nenhuma, nem passa pela nossa cabeça a ideia de desistir. Né? Pelo contrário, a gente agora só pensa em formas de estar crescendo, desenvolvendo, enfim. Legal, né? Bacana. E eu sei também que você vai abrir um restaurante. Então, como é que é? No meio de tudo ainda aparecem mais coisas, né? É empreendedora mesmo. Eu sempre falo, assim, quanto menos tempo eu tenho, mais coisas eu faço. Eu não faço porque eu não tenho tempo. Desculpa, você não faz porque você não se organizou. Não é a prioridade. Não é a prioridade, exatamente. Então, apareceu realmente, não fomos atrás, mas apareceu algo, um local para nós colocarmos um espaço de comida saudável. Eu adoro. Então, em Balneário Camboriú mesmo, de frente para a praia, um ponto maravilhoso. Então, não tinha como nós dizermos não, né? Esse é com outro sócio, uma outra pessoa que eu estou abrindo também. Mas também tudo da mesma maneira, se organizando, revendo, planejando, enfim, já tendo uma pessoa lá para ajudar. Então, tudo você pontua, né? E aí eu busco os profissionais onde eu não sou especialista, eu busco os profissionais para poder me ajudar no cardápio, desenvolver, enfim. Então, tudo você vai agregando, trazendo as pessoas certas para minimizar também a possibilidade de erro, né? Mas estamos indo, eu creio que vai ser algo, tá para inaugurar ali pelo dia 10 de dezembro. Vou te chamar para ir lá, com certeza, tá convidada. Eu quero ir. E vai ser um espaço de comida saudável, algo que a gente está vendo aí que a procura está muito grande. Vai ter bastante suco? Vai ter muito suco, todos os tipos, com certeza. Adoro. Então as pessoas já estão mais preocupadas com isso hoje em dia, né, com Larissa? Certeza, com muito certeza. mais, né? Então ir de frente para a praia.
num local como aquele ali, foi uma bênção de Deus também. A gente sempre fala isso, né? Foi algo... E Deus? Com certeza, né? Nessa história toda, tem bastante fé. Eu sempre acho que a gente tem que acreditar em algo, né? O que você acredita é muito individual. Mas eu preferi acreditar, né, que existe um Deus que está ali, que Ele guia, direciona, nos livra, nos ensina, né? Só você se relacionar com Ele. Então isso realmente fez muita diferença em tudo isso que eu estou te falando, né? Nas conquistas, no aprendizado, em tudo realmente Deus foi o que guiou e que direcionou. Sem Ele não dá, não tem condições. E eu não tenho a menor dúvida, com certeza Deus é fundamental para qualquer empreendedor, para qualquer profissional, né, que deseja aí alcançar os seus objetivos, em especial no nosso equilíbrio, né, pessoal. Né, muitas vezes nem está tão direcionado aos objetivos, mas ao nosso próprio equilíbrio, à sua própria felicidade. Então, Deus estando presente, não tem erro. Faz diferença. Faz toda a diferença. Mozara, o que tu teria para dizer, de repente, para aquelas pessoas que eu percebo, né, como advogada, até a minha formação é em direito, advoguei um bom tempo e às vezes o profissional ele procura a gente porque investiu demais, né, acreditou no sonho e aí esse sonho, por ter sido um pouco fantasioso, acabou se tornando um pesadelo. O que você diria? E daí o negócio não deu certo, enfim, a pessoa ela se frustra e acaba fechando o negócio, né? E aí tem todo um desgaste, energia, tempo e dinheiro, enfim, uma frustração em cima disso, né? O que você diria para essas pessoas? Realmente não é uma situação fácil, tá? É algo que, como você falou, tem que ter um equilíbrio. Mas daí vale a gente lembrar de algumas histórias e saber que outras pessoas já fracassaram. E essas que já fracassaram também hoje tem sucesso. Então, se eles conseguiram, por que eu não vou conseguir? Por exemplo, o Soichiro Honda, né? O dono da Honda, quem formou essa empresa. A Honda todo mundo já sabe que empresa que é. Enorme, existe no mundo inteiro. Mas um dia ela não existia. Um dia alguém acreditou nela. E o Soichiro Honda, quem quiser procurar, procure, é fantástica a história, a biografia dele. Eu acredito que foi um dos empresários de sucesso que mais fracassou. E aí ele teve que lidar não somente com situações de falta de planejamento ou coisa nesse sentido, não. Ele teve que lidar com um terremoto no Japão, por exemplo, que é algo que não tem nada a ver com ele, algo externo. Exatamente. Com a guerra. Fenômenos naturais, exatamente, né? A guerra, externos que independem da vontade dele. E mesmo assim ele não desistiu, mesmo assim ele continuou. E hoje, no auge, né, da sua carreira, ele ainda falou, quando ele estava, 99% do sucesso, ele é feito de fracasso. Então todo o sucesso foi construído através de vezes que ele fracassou. Então todas as vezes que nós fracassamos, quando que nós fracassamos? Quando nós erramos. Quando nós tomamos uma decisão errada, quando nós fazemos algo que nós nos arrependemos, isso foi um fracasso. Mas isso forma a nossa personalidade, isso forma quem nós somos hoje. Então a gente precisa aprender a lidar com o fracasso. Não é que você nunca vai fracassar, isso vai acontecer e você tem até que estar preparado para isso. Com certeza. E você tem que saber que isso ali faz parte daquele caminho que você está construindo para ter sucesso. Exatamente. Ele só faz parte. Então você tem que fazer dos teus problemas, tem duas escolhas. Ou quando acontece uma situação dessa, você chora e fica em casa se lamentando e tendo pena de você mesmo, ou então você usa aquilo ali como um trampolim para o teu sucesso. Né? Como uma oportunidade para você ser promovida. Então depende. É verdade. É muito importante mesmo nós sabermos dar um novo ponto de vista para esse suposto fracasso. Né? Porque muitas vezes isso pode virar um aprendizado. Com certeza, com certeza. E todos os empreendedores, sem a menor dúvida, fazem escolhas erradas no seu dia a dia. Eu acho que tanto eu como você, daqui a pouco você escolheu de um jeito, mas poderia ter feito do outro. Verdade. Enfim, é o aprendizado. É você ter essa capacidade de superar e você vai ganhando experiência e vai aprendendo, enfim, e vai construindo aí os degraus do seu sucesso. O importante é não desistir. O importante é não desistir do seu sonho, do seu negócio. Aí também tem uma coisa importante, bem rapidinho. São duas coisas diferentes. A pessoa persistente e a pessoa teimosa. Ah, legal. São coisas diferentes, tá? Como é que você vê essa diferença? Assim, você precisa saber, você tem que saber ouvir as pessoas também. Você precisa aprender com quem já passou por uma situação difícil. E geralmente as pessoas teimosas, elas estão insistindo algo onde todo mundo já observou alguma coisa, pessoas que te amam, pessoas que entendem daquilo e te falam, te dão uma direção e você está teimando em algo que até mesmo no fundo você já soube que não é por aquele caminho. Você pode tentar de uma outra forma para chegar até lá.
Então, tem que saber diferenciar. Outro ponto nisso tudo também ninguém enxergou uma oportunidade onde existia. Então, você tem que saber também ter esse discernimento, esse equilíbrio. Poxa, eu estou sendo teimoso ou eu estou sendo determinado? Tem tudo isso também, é muito importante. Porque às vezes as pessoas perdem tudo sendo teimosas, né? Então, a teimosia demais, insistir em algo, você pode conquistar aquilo, mas será que não é de outra forma? Será que não é de outra maneira? Mudar a estratégia. Talvez mudar a estratégia. Exatamente. Então é só... Fica a dica também, né? Legal, pessoal. Estamos encerrando mais um programa Histórias e Conquistas. Mozara, quero agradecer a sua presença. Nós preparamos uma surpresinha, o nosso kit para você. Obrigada. Quero dizer que eu te admiro muito. Você é uma pessoa muito especial. Estou torcendo pelo teu sucesso. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada, Larissa. Adorei o convite. Passa rápido, né? É verdade, voando. Passa rápido. Obrigada, parabéns pelo programa. Viu? Muito sucesso também. Obrigada. Também queremos agradecer às lojas Atrativa, que fica aqui na Oswaldo Reis. É aqui que nós gravamos o nosso programa. Quero agradecer o carinho aí de toda a equipe. E fiquem com a gente. Semana que vem tem mais. Uma ótima semana para vocês.